primeiro que você se apresente um pouco, a Uhum. agência, né? E você também. Legal. Bom, meu nome é Isadora, né? Eu sou consultora da Day One Intercâmbios e eu trabalho já no mercado de intercâmbio há quase 10 anos, né? Eu me formei em turismo e logo que eu saí da faculdade eu comecei a trabalhar com intercâmbio e, e aí desde então, né, no começo da minha carreira trabalhei em outras agências e aí depois de um tempo iniciamos aí o projeto da Day One, eu e mais uma pessoa. E hoje, né, o nosso objetivo é auxiliar os intercambistas em todo o projeto de intercâmbio, desde o início, desde o começo, essa parte de escolha do melhor destino, de acordo com a capacidade financeira da pessoa, ou de acordo com o perfil de visto, né? Tem gente que tem um perfil melhor para um destino, melhor para outro, e de acordo com os objetivos também. Então a gente ajuda nessa consultoria e depois em todo o projeto, que aí vai vir todo o caminho do projeto, né? Passagem aérea, seguro viagem, compra de papel moeda. Então a gente faz nosso objetivo é fazer esse acompanhamento de uma forma bem personalizada. É legal. Então, essa agência Day One, quais são os tipos de intercâmbio que vocês oferecem? Tá? A gente oferece cursos no exterior, né? Então podem ser cursos de idiomas. Aí tem vários idiomas, pode ser de inglês, né? O mais comum, espanhol, alemão também, francês. Então a gente trabalha com os cursos de idiomas, que podem ser de curta ou longa duração, e também cursos mais específicos, como cursos técnicos ou graduação, pós-graduação, e também programas de ensino médio, né? O high school. Aí, qual a vantagem, então, de você optar pela agência em vez de fazer isso sozinho, procurar informações e ir por conta própria? Tá. Hoje em dia a gente tem muita coisa, né, na internet, só que o tipo de informação, né, que a gente busca no intercâmbio, ela muda muito, né? Então a gente tem a parceria com as escolas. Hoje a gente tem aqui na Day One contrato com as escolas. Então nós vendemos a escola no exterior, né? A gente vende o curso no exterior. E quando a gente tem esse contrato, a gente tem uma parceria com eles em que a gente vai ter sempre as informações atualizadas, o contato direto com eles. Então, se o aluno precisar de alguma coisa lá, a gente tem o contato direto, né? E assim, o intercâmbio parece algo fácil de organizar, mas tem bastante detalhe, né? É muito diferente de uma viagem a turismo, que você vai, tem sua passagem, o seu hotel e os passeios que você vai fazer lá. O intercâmbio não, tem tipos de visto diferentes, cursos diferentes que você pode querer fazer ou ter que fazer de acordo ali com o que você está buscando. Tem seguro, tem país que precisa de seguro, tem país que não, tem datas melhores para ir. Então, são muitos detalhes e é por isso que a gente está aqui. Além disso, a gente não cobra consultoria. A gente, como eu falei, a gente tem contrato com as escolas para vender as escolas. Então, a gente não cobra taxa de consultoria do aluno. Então a gente chega numa pergunta, quem pode fazer intercâmbio? Porque vocês têm um público-alvo assim bem definido, ou sei lá, se minha avó quisesse fazer um intercâmbio, ela poderia fazer. Poderia fazer sim. A gente não tem um público-alvo definido. Acaba que, por si só, a gente tem estudantes na faixa etária ali de 20 até 40 anos, mas recentemente tem aparecido pessoas mais velhas e os mais novos também. Os mais novos normalmente podem ir para o high school ou para programas de curta duração durante as férias, né? O pessoal e o restante vai para programas ou de curta duração também, ou de estudo e trabalho, já buscando ficar um tempo maior no país, podendo trabalhar também. Mas não tem idade e não tem nenhum tipo de preconceitos também. Se sua avó quisesse ir, ela poderia ir sem problema nenhum. Inclusive, existem alguns programas, não em todos os países, mas em alguns destinos, que são salas de aula 30 a mais ou até 50 a mais. Que aí eles juntam pessoas com essa faixa etária. Tá, legal. Eu já vou falar para ela. E então, qual é a documentação necessária para fazer? Tá, isso vai depender do destino, né? Então, o nosso primeiro passo é sempre entender quanto tempo a pessoa quer ficar fora, né? Para saber, para poder orientar qual vai ser a documentação necessária. Porque alguns países, por exemplo, na Europa,
você não precisa de visto para permanecer por até 3 meses. Você pode entrar como turista, não pode trabalhar, mas não precisa de visto, que já reduz bastante a nossa documentação, tá? Outros países a gente vai precisar de visto, exame médico, documentos pessoais do estudante, né? Mas o principal é a matrícula que nós fazemos na escola, né? Então a gente pega os dados pessoais do aluno, faz um contrato com a agência e a matrícula na escola. Esses seriam os documentos básicos. Aí o restante vai dependendo aí do projeto de cada um. Então, já que essa documentação ela varia, né, de país para país, eu posso ir para qualquer um ou tem alguma lista aí que vocês trabalham? A gente tem uma lista de países que nós trabalhamos no nosso site depois, até se puder deixar para o pessoal que acabar assistindo, a gente tem os destinos que a gente trabalha, né? Porque assim, nem todo país tem escolas que a gente tem parceria, né? A gente até busca, às vezes, uma parceria ou outra se algum estudante pede, mas nem todo país vai oferecer isso. Tem escolas que nem procuram o mercado brasileiro, né? Então, hoje, por exemplo, se a gente for falar de Irlanda, a Irlanda eles têm pessoas dentro das escolas especializadas no mercado da América Latina para vender para cá. E aí por isso que eles vêm e fazem parcerias com as agências. Mas a gente trabalha com bastante destinos, né? Como Irlanda, Canadá, Nova Zelândia, Austrália, Alemanha, França, Malta, Emirados Árabes. Então, assim, opções não vão faltar aí de acordo com o projeto de cada um. E para eu ir para esses países, eu tenho que saber o idioma deles ou tem algum nível de idioma que vocês exigem? Não necessariamente. Se você for para estudar um curso de idiomas, quando você chega na escola, vai ser feito um teste para ver como está o seu nível, e aí você é colocado na turma de acordo, né? Agora, se você for para um curso diferente de idiomas, então cursos técnicos ou ensino superior, aí sim você precisa ter alguma proficiência no inglês ou no idioma que você for estudar. Certo. Então, como funciona a questão da moradia, da acomodação? A acomodação, a gente oferece aqui normalmente 2 tipos de acomodação. As casas de família, que são famílias que recebem o estudante no exterior, são credenciadas pelas escolas e pelo governo, então eles têm um padrão ali a cumprir, né? De ter um quarto, uma escrivaninha, um padrão ali para o estudante. E aí, normalmente inclui refeições, também depende do pacote, mas costumam ser pacotes que podem incluir café da manhã e jantar. E aí as famílias podem ser de várias nacionalidades, né? De acordo, por exemplo, quem vai para o Canadá, que é um país muito formado por imigrantes, pode encontrar famílias ali de várias nacionalidades, mas que já são residentes permanentes e falam inglês, mas que o background, a descendência vai ser de outro país. Ou existem as residências estudantis, que aí são residências compartilhadas entre os estudantes. Aí você pode pegar um quarto privado ou um quarto compartilhado, que aí sai mais barato, né? Quanto mais você compartilha, mais barato sai. E aí você divide as dependências da casa com os outros estudantes, que aí podem ser da mesma escola ou não. Pode ser pessoas ali que estão em outras escolas também, que normalmente as residências são terceirizadas, não são das próprias escolas. E de qualquer forma, essas acomodações que a gente inclui nos pacotes, elas vão ser para um período inicial, de 1 até 4 semanas. Por que a gente não coloca mais tempo que isso? Porque depois é muito comum que os estudantes encontrem outros intercambistas para alugar e dividir alguma coisa, que aí vai ficar bem mais em conta. Isso falando de projetos de maior duração, né? Lógico que se a pessoa vai para o intercâmbio de 1 mês, aí já fecha 1 mês de acomodação. Mas se ela vai para 6 meses, a gente coloca só a acomodação inicial. Certo. E qual você diria que é a vantagem de fazer um intercâmbio tradicional, digamos assim, pela agência ou a vantagem em relação ao intercâmbio acadêmico pela universidade? Eu acho que são 2 projetos bem diferentes, né? Pela agência, você acaba tendo um pouco mais de possibilidades, porque eu não sei tanto como são nas universidades, né? Mas eu acho que deve ser um pouquinho mais concorrido, talvez,
para você conseguir e menos possibilidades. Aqui, você senta com a gente vai conversar, entender seu projeto e tentar fazer ele o mais próximo do que você quer, né? Dentro das possibilidades, claro, mas o nosso trabalho é justamente personalizar ao máximo o projeto de intercâmbio de um estudante, o que na faculdade você acaba ficando sujeito ali ao que tem, né? Então eu acho que essa é a diferença dos projetos. E a agência talvez pegue um pouquinho mais no colo ali o estudante, então ajude um pouquinho mais nos processos que você vai passar. E mesmo lá, né, tem muito estudante lá que manda mensagem para a gente, às vezes pedindo alguma ajuda, alguma dica, e a gente corre atrás das informações. No intercâmbio acadêmico, você tem que estudar as matérias lá da universidade. Então, eu acho que no intercâmbio pela agência é mais. Você curte mais, né? Sim, e muitas vezes eu acho que no acadêmico você não sei se pode trabalhar, né? No da agência, nos países que puder, que tiver permissão de trabalho através do visto de estudante, você vai poder ter essa experiência também de trabalhar enquanto estuda. É. E então, tem algum seguro de viagem? Tem sim. Existem dois tipos de seguro que podem ser necessários no intercâmbio. Ou o seguro viagem mesmo, que é o seguro que aí a gente vê, né, em várias agências, até para quem vai a turismo, que são aqueles seguros que cobrem tudo. Cobre o extravio de mala, até se precisa de outras coisas, como assistência jurídica, são seguros normalmente mais completos. Mas existem também os seguros governamentais, que alguns países, para o visto de estudante, são obrigatórios, como a Austrália, a Irlanda, a Inglaterra. Todos esses, quando você fecha um intercâmbio que é de visto de estudante, você vai precisar comprar esse seguro. E aí você pode utilizar o sistema de saúde do país quando estiver lá. Interessante. E em relação aos custos, intercambista pode trabalhar no exterior? Eu acho que você já falou disso, né? Mas em Uhum. relação aos os custos mesmo, que vou ter lá, alimentação. Tá. Pode trabalhar, né? Depende, cada país tem uma regra diferente para permissão de trabalho. Normalmente, o visto que permite o trabalho é o visto de estudante. E aí tem alguns países que são mais populares, como o Canadá, a Irlanda, a Austrália, a Nova Zelândia e agora Emirados Árabes vem se popularizando também, fazer intercâmbio de estudo e trabalho em Dubai. E aí, a maioria dos estudantes leva o valor inicial para se manter ali o primeiro mês, talvez o segundo, e depois acaba conseguindo se manter com o que ganha trabalhando. É claro, num estilo de vida de estudante, então dividindo apartamento com outras pessoas, cozinhando em casa, gastando menos, né? Fazendo aquela economia que a gente já faz aqui no Brasil, né? Mas os principais gastos vão ser esses: o transporte, que o estudante vai utilizar o público, tá? Que funciona bem, assim, na grande maioria dos destinos a gente não tem problema com o transporte. A acomodação, que vai ser compartilhada com outros estudantes. A alimentação, aí antes do estudante viajar, a gente vai dar algumas dicas sobre tudo isso, né? Qual o mercado mais barato, como que você vai pegar o transporte, como que você monta um currículo para buscar empregos, tá? Então a gente vai ajudar também com tudo isso. Mas os gastos básicos seriam esses: o transporte, a acomodação, a alimentação e algumas contas básicas da própria casa, né? Como internet, luz também. E o lazer, né? Sempre vai ter um pouquinho também destinado ao lazer. Apesar que no exterior também costuma ter muito passeio gratuito. Então, muita coisa que a gente faz, passeio ao ar livre, né? Ou museu, coisas que são gratuitas. Então, dá para curtir algumas coisas nesse sentido também. Aí, em relação a esse valor inicial, tem alguma média, algum valor mais comum assim? Depende muito da moeda local, mas dá para dar uma média da gente falar assim: por mês, um estudante levar de 800 a 1.000 da moeda local para um primeiro mês. É que alguns países, por exemplo, para ir para a Irlanda, para um programa de estudo e trabalho, você precisa levar 3.000 euros, que é o valor que você precisa comprovar que você tem para tirar um visto. Aí esse estudante que leva os 3.000, ele leva, tira o visto e depois fica com o dinheiro para ele. Então esse não precisa levar nada além dos 3.000. Agora, um que vai para um país que não tem esse tipo de comprovação,
Aí a gente indica de uns 800 a 1.000 da moeda local para um custo de vida ali do primeiro mês. Legal. Então, a gente pode ir para as dúvidas dos alunos? Tem alguma pergunta? Podemos, Você, podemos sim. perguntaram o que vocês acham de intercâmbio para países asiáticos como Coreia e Japão? Então, isso vem se popularizando, né? A gente tem recebido até às vezes ligação lá na agência, mas é um destino que nós ainda não trabalhamos. Poucas agências eu acho que trabalham, uma coisa mais nova, mas eu acredito que é algo que ainda vai crescer bastante, porque tem tido público para isso. Mas é uma coisa mais que está no início ainda. Mas tem algum motivo por que não ser muito comum isso lá no Japão, na Coreia? Olha, eu acho que não tinha tantas, talvez, escolas, não sei, que tinham a relação, porque como eu falei, sempre tem a relação da escola com o mercado brasileiro, né? Então, estudantes de Canadá, Irlanda, as escolas elas já sabem que existe um mercado aqui que procura por isso, né? É, talvez como ainda não tinha muita busca aqui no Brasil, é algo que agora está começando a ter, as escolas comecem a vir também até a gente com contratos de parceria e tudo mais. Aí tem outra pergunta aqui. Além dos intercâmbios de au pair e high school, existem intercâmbios que durem mais de 6 meses ou um ano? Existem sim os intercâmbios de, por exemplo, cursos técnicos, podem durar mais que um ano, ou entre 6 meses e um ano. Faculdade, com certeza, pós-graduação, com certeza, e o inglês também, né? Um estudante ele pode optar por fazer um ano de inglês. É que a gente não costuma indicar tanto tempo, porque quando você está em loco, quando você está no destino, é comum que você desenvolva muito mais rápido o inglês. Então, eu costumo falar, fecha 6 meses, por exemplo, e aí, se for o caso, você renova. Irlanda pode renovar, Austrália pode renovar, Nova Zelândia, então você pode renovar sem ter que voltar para o Brasil. E aí, às vezes, seu inglês já fica legal nos 6 meses, você pode renovar para um curso técnico, por exemplo, para outro tipo de curso. Então, o inglês a gente não orienta a fechar muito tempo. Além do pacote ficar mais caro, pode ser que no final ali você já não esteja mais aproveitando tanto. É verdade, quando você fica imerso na língua, você aprende muito mais rápido. Sim, com certeza. Pode falar, Carol. Aproveitando essa deixa, né, de duração, qual é o tempo mínimo e máximo de duração desses outros tipos de intercâmbio? High school, não sei se vocês oferecem au pair também, ou só de idiomas. Tá? Com au pair a gente ainda não trabalha. O high school pode ser de 6 meses ou um ano. O de idiomas é de 4 semanas até um ano, né? Mais que um ano a gente não indica. E aí os cursos técnicos e faculdades vão de acordo com a duração do curso escolhido. Mas normalmente nesses casos, pelo menos 6 meses. Obrigada. Imagina. Então eu acho que foi isso, né? Foi bem rapidinho. Se ninguém mais tiver alguma pergunta, eu agradeço muito, Isadora, a sua presença aqui. Foi muito boa a conversa, bem objetiva. Obrigada, pessoal. O que vocês precisarem, né? Se os estudantes vierem com mais dúvidas, fiquem à vontade, a gente pode marcar outro bate-papo. E o que o pessoal precisar, pode procurar a gente também no nosso Instagram, no nosso WhatsApp. A gente está aqui mesmo para ajudar vocês a terem a melhor informação para poder fechar o projeto de intercâmbio de vocês. Muito obrigada, Isadora. Depois passa pra gente os contatos, né, o site de vocês, onde a gente pode encontrar esse tipo de informação para a gente linkar lá. Mas a gente agradece muito aceitar o nosso convite, pela disponibilidade. Imagina, obrigada a vocês por convidarem a gente. E eu mando sim, eu mando o site, a gente tem um contato no WhatsApp também, estamos sempre respondendo lá. E o Instagram, que a gente está sempre postando bastante informação. Estamos com um canal no YouTube também, então tentando sempre criar bastante conteúdo aí.
Maravilha. Obrigada, viu, Isadora? Obrigada. Imagina, obrigada, Vitória, obrigada, Samuel e Carol. O que precisarem, a gente está à disposição aí de vocês.